A história que eu vou compartilhar com vocês hoje tem muito a ver com uma palavra que se chama renúncia. A renúncia que Deus quer de mim, de você, não é aquela renúncia onde você faz o que você quer para ter o que você deseja. Não. A renúncia que Deus quer de mim, de você, é para gente abrir mão daquilo que Deus quer, que a gente abra mão para a gente fazer aquilo que Deus deseja que a gente faça. Seja bem-vinda. Hoje nós vamos ter uma manhã de história, se posso dizer assim, de uma mulher que tem tido muita alegria em participar da história de Jesus. Hoje eu quero convidar você a participar da minha história, que na verdade é uma história que tem sido escrita pelo dedo de Deus e eu tenho reconhecido e tenho me entregue, sabe? Tenho tido revelado ao meu coração cada dia mais. Que honra é você fazer parte da história que Deus tem para você. Sejam bem-vindas! E eu tinha que dividir isso tudo com vocês. Mulheres que não estavam comigo ali, mas que fazem parte da minha história. Afinal, o Café com Elas é uma mesa onde o Senhor tem preparado há alguns anos. Uma mesa que muitas vezes eu fico tentando discernir se é para mim sair dela ou não, perguntando, mas graças a Deus eu nunca tive autorização para sair daqui. É uma mesa que o Senhor tem alinhado corações, é uma mesa que o Senhor... Eu acho que o Café com Elas é uma mesa onde o Senhor fala assim, tem lugar para todos. Eu vejo que essa é essa mesa. Eu sei que é diferente da plataforma, porque na plataforma eu sei que não tem lugar para todos, eu sei disso, mas tem lugar para todos. Eu acho que é por isso que até hoje o Senhor não nos permitiu sair aqui desse lugar. Amém? Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Amém, amém. E eu tenho orado, gente, tenho orado. Às vezes a gente fica muito cansada, mas assim, eu creio de todo o meu coração, sabe? Que o Senhor não me permitiu sair daqui ainda. E eu declaro em nome de Jesus que eu sou uma mulher que eu ando embaixo da nuvem e em nome de Jesus Cristo eu vou continuar andando todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus, amém? E vocês estão prontas? Vocês estão prontas para ouvir uma história tão linda, tão linda? E vocês que estavam lá na conferência, não achem que vocês ouviram essa história já, não, tá? Porque tem uma parte dela que vocês não ouviram. E agora o Espírito Santo está trazendo aqui ao meu coração. Meu Deus, bora convidar as amigas? No mínimo 10 aviãozinhos. Bora dar uma chacoalhada nesse café, chamar as amigas, tudo que estão... Obrigada, Carol, obrigada. Que... Ô, Letícia, deixei de ir pra faculdade hoje pra estar aqui. Gente, o amor de vocês me constrange. Uhul, Nilda, bora pra plataforma. O amor de vocês me constrange de uma maneira sobrenatural, sabe? Vocês, assim, vocês não têm noção do amor que eu tenho por vocês. E muitas vezes vocês não conseguem porque a gente acha que o amor é algo que, assim, se ela me ama, ela faz tudo que eu quero, né? Não. Esse não é o amor de Deus. Esse é o amor do mundo. Esse é o amor do mundo. Vocês não têm noção o quanto eu amo a vida de vocês. E vocês podem ter plena convicção
que esse amor não é um amor que eu vou muitas vezes deixar vocês com um sorriso nos lábios. Não, é um amor que muitas vezes eu vou ser usada por Deus para partir o coração de vocês no meio, para alinhar vocês e colocar vocês no lugar certo. Tá bom? Esse é o amor de Deus. O amor do mundo é descrito assim: tudo que a pessoa me ama se ela me dá tudo que eu quero. Esse, gente, é o amor do mundo. Esse é o amor, sabe, mundano. Esse é o amor mundano. Agora, o amor de Deus é aquele amor que não olha para sua casca, mas vai além para transformar o seu interior, em nome de Jesus Cristo. E literalmente isso, Penha. A gente tem que estar pronta para viver esse amor e para receber esse amor. Mandaram aviãozinho? Vamos orar? Pai, obrigada, Jesus. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu quero te render toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração nessa manhã. Pai, obrigada porque eu creio que em nome de Jesus Cristo esse vai ser o melhor dia da nossa vida. Esse vai ser o melhor dia da nossa vida e não é porque vai acontecer o que a gente quer, não, é porque existe um fôlego de vida dentro de nós e vai ser o melhor dia da nossa vida porque a tua presença está aqui conosco. O Senhor habita dentro de nós, o Senhor se assenta nessa mesa conosco para nos dar o suficiente para viver o resto do dia contemplando as maravilhas de quem o Senhor é, contemplando a grandeza de quem o Senhor é e contemplando a beleza daquilo que o Senhor faz. Por isso nós queremos em nome de Jesus Cristo repreender nessa manhã todo espírito que vem tentando ocupar o nosso pensamento para deixar a gente miserável, para deixar a gente triste, para deixar a gente... Senhor, existe um fôlego de vida batendo no coração de cada uma de nós nessa mesa. E eu sei, Pai, que essa mesa tem alimento suficiente para nos deixar fazer de hoje o melhor dia da nossa vida. Por isso que o Teu Espírito Santo venha, que o Teu Espírito Santo faça, que a gente não saia debaixo da nuvem, mas que a gente possa, pelo poder do nome de Jesus Cristo, ser tocada pelo Senhor nessa manhã, nos alimentar daquilo que vem do alto, que nós possamos nessa manhã, Pai, não dar lugar, Pai, para Satanás, mas que nós possamos nos posicionar para cumprir aquilo que o Senhor nos deu, em nome de Jesus Cristo. Amém? Bora lá, meninas. Bem, veio muito forte ao meu coração dividir com vocês nesta manhã uma história de tudo que eu tenho vivido, porque eu creio que essa história ela vai gerar esperança ao seu coração. E vocês que estavam na conferência, mais uma vez eu quero falar, não, vocês nunca escutaram essa história, porque Deus é um Deus de novidade. Deus, ele é um Deus que a gente não precisa ficar se preocupando em guardar o alimento de ontem, porque hoje ele tem um alimento novo. Aquelas que se preocupam em guardar o alimento de ontem são aquelas que não confiam no Senhor o suficiente, crendo que ele pode nos dar a porção exata do dia de hoje. Por isso, o Senhor vai derramar hoje um alimento novo. E eu tô com muita sede dele, em nome de Jesus. Amém? Bem, vamos lá. Eu quero começar essa história há 2 semanas atrás, onde eu estava lá na cidade de Itajaí. Fui para uma conferência ali do Mevan, conferência das minhas pastoras, pastor Iraci, pastor Esther, e foi uma conferência diferente de tudo, porque o Senhor ele tem me ensinado que a porção de hoje ela é nova. E para eu não ir para lugar nenhum, presa naquilo que eu vivi ontem. E a primeira direção de Deus que ele me deu nessa conferência foi tão diferente, gente, foi tão diferente, porque vocês sabem, quem não sabe, a minha segunda casa é ali em Itajaí, é ali no sul. E só que esse ano eu tive a direção de levar
para dentro da minha casa 7 mulheres. 7 mulheres diferentes. 7 mulheres que não se conheciam. Na verdade, a maioria delas nem eu mesmo conhecia. Não são mulheres da minha igreja. São mulheres de outra igreja, são mulheres que estão sem igreja, feridas, mas mulheres com potencial tremendo. E eu vi que a conferência ela começava muito antes. A conferência começava, na verdade, tinha começado há uns 3 meses, quando o Senhor ia me pontuando cada mulher que eu iria levar. E fomos ali para minha casa e éramos 8 mulheres dentro daquela casa. Como eu falei para vocês, 8 mulheres. Assim, 7 delas, porque 7 delas, assim, 6 delas, né? Porque era eu e Maíra. Não tinham intimidade, não se conheciam, mas o Senhor fez algo maravilhoso. Onde eu entendi que eu fui para ministrar. Não foi ali, especialmente na conferência do Mevan, mas a minha primeira conferência era dentro da minha casa com essas mulheres. E foi tão pontual, que nessa conferência do Mevan eu ministrei uma única vez, ali na sexta-feira de manhã. E eu tinha tanto discernimento disso, que o Senhor é maravilhoso. E quando um dia a gente estava dentro do carro, não me lembro se era indo ou voltando, uma delas falou assim, que era perceptível o carinho delas comigo ali no Ministério Mevan. E realmente é o carinho que eu tenho ali, não somente da pastora Daci, não somente da pastora Esther, mas daquele ministério em si. As mulheres ali, elas não me abraçaram individualmente, elas me abraçaram como ministério. É um lugar que eu sou amada, é um lugar que eu sou assim, uma irmã mesmo. E certo dia, uma dessas mulheres que estavam na minha casa, ela falou para mim que era visível isso. E eu falei assim, olha, realmente, ali é um lugar onde eu me sinto como a menina dos olhos de Deus. Porque o Mevan, para mim, é um lugar de cura, é um lugar de restauração. É um lugar onde eu tive uma revelação muito plena, muito sobrenatural do amor de Deus para com a minha vida. E fomos. No primeiro dia da conferência, começou algo sobrenatural. Escutem bem isso. Ali, eu recebi um abraço da pastora Roseli Bambinetti, ali de Blumenau. E essa mulher, ela não me abraçou. Na verdade, ela me aconchegou no peito dela. E sabe aquele peito que tem cheiro de mãe? Sabe aquele peito que você cheiro de mãe? E ali, aquele aconchego daquele peito. E a pastora, o único dia que ela iria era ali na quinta-feira à noite. E eu tenho plena convicção que ela foi ali para me dar um abraço. Deixa eu te falar algo. Não despreze os abraços que as pessoas te dão. Muitas vezes, Deus não vai falar com você através de palavras proféticas. Ele vai falar com você através de abraços proféticos. Em nome de Jesus Cristo, que você tenha sensibilidade para entender que quando Deus quer nos abraçar, Ele usa pessoas para nos abraçar. Amém? E ali a pastora Rose Bambinetti, ela me abraçou de uma maneira tão linda que eu chorava. Primeira noite da conferência. Eu chorava muito. E eu ministrei na sexta-feira de manhã, foi uma palavra do alto, foi uma palavra revelada, onde literalmente eu acho que eu cumpri o que eu tinha para fazer ali como uma ministra do Evangelho. Mas no sábado pela manhã, eu estava ali, a minha mãe pregou, Esther,
E começou a acontecer um ambiente profético naquele lugar. Um ambiente totalmente profético naquele lugar. O que eu tenho aprendido é que a gente não precisa, sabe? Você, quando for organizar qualquer conferência, quando você for organizar, mulher, qualquer culto na sua igreja, por favor, não planeje. Não planeje. Peça que o Espírito Santo te deixe sensível a cada detalhe daquilo que precisa ser movido ali. Porque o meu planejamento, o seu planejamento é falho. E nós vamos viver o sobrenatural de Deus não é quando a gente planejar, mas é quando a gente for, sim, mulheres organizadas. Precisamos ser organizadas, mas entendendo que o controle de tudo está nas mãos dele, não na nossa mão. E ali naquela manhã houve um mover profético, muito profético, onde as pastoras foram remetidas ao altar. E ali naquele momento a pastora Iraci, ela pegou o telefone, o microfone, e ela começou a falar do quanto ela se sentia indigna de estar ali. O quanto ela se sentia pequena de estar ali, diante de um mover tão grande. Pastor Iraci é uma mãe de nações. Pastor Iraci é uma mãe de nações. A pastora Iraci, ela não é aquela mulher que você vai ver ela subir no púlpito e pregar uma palavra de 50 minutos, mas a pastora Iraci é uma mãe de nações. Ela é uma mãe de nações. E a mãe, ela não alimenta filhos específicos. A mãe de nações, ela derrama um leite que alimenta todo tipo de filho. Pastor Iraci é essa. E ali naquele momento ela falando da indignidade dela, que ela se sentia de estar ali, mas que ela sabia quem era ela. E ela disse assim, eu sei que eu não me sinto capaz para estar aqui. Mas ela disse assim, mas eu sei que eu sou a menina dos olhos de Deus. E ali naquele momento, o diabo entrou em ação na minha vida. Mas deixa eu te falar algo. Se você viver uma vida, se você vive uma vida andando com Deus, ansiando pela palavra dele, se você vive uma vida sem procurar ser perfeita, mas gastando todas as suas forças para andar com o perfeito, toda maldição na sua vida, ela será transformada em bênção. Porque Deus, ele usa até o diabo para nos abençoar. Guarda isso no seu coração. Não existe nenhuma ação do diabo contra nós, filhas de Deus, que Deus não possa usar e transformar aquela maldição em bênção. Então, cuidado, porque quando você dá vazão demais para o diabo, é porque você ainda não crê. Você ainda não crê no poder de Deus. E ali naquele momento o diabo, ele veio ver naquela situação ali, ele falou assim ao meu coração, uau, quando ela disse que ela era a menina dos olhos de Deus, o diabo disse assim, e você, que não tem lembrança de nenhum abraço da sua mãe? Dessa frase que eu escutei, e você, que não tem lembrança nem de um abraço da sua mãe. Ah, queridas, ali naquela hora, o Senhor interviu. O Senhor interviu ali naquela hora. O Senhor me tomou ali naquela hora em espírito. E sabe o que ele fez? Foi como se ele tivesse me colocado. Em uma sala de cinema. Ali naquele momento ele me colocou numa sala de cinema. E ele rebobinou a minha história. Ele voltou a minha história lá pro dia do casamento dos meus pais. É a primeira vez que eu tô contando essa história publicamente. E ali, a minha mãe, ela casou grávida de mim. Porém, na noite do casamento da minha mãe, na noite de núpcias do casamento da minha mãe, o meu pai, ele tinha uma banda, ele era músico. E ali, sabe o que ele fez?
na noite de núpcias da minha mãe, o meu pai deixou a minha mãe e foi tocar em um baile com a banda dele. Na primeira noite do casamento da minha mãe, a minha mãe foi abandonada e o meu pai foi tocar numa banda. Eu me lembrei ali naquele momento dela contar essa história várias vezes, mas nunca com o peso qual o Senhor me revelou ali naquele dia. E ali, o Senhor rebobinando aquela fita para mim, ele me disse assim: filha, ali naquele momento, quando a sua mãe, ela foi abandonada na noite de núpcias do casamento dela, ela sentiu tanta raiva do seu pai, que ela descontou a raiva dela em você. Afinal, você era o motivo que a fez casar. Você ali, a partir daquele momento, passou a ser o motivo pelo qual ela estava sendo desprezada, ela estava sendo abandonada. E a partir ali daquele momento, nasceu ali naquele momento a rejeição. Ali naquele momento, a semente da rejeição, ela começou a florar. E quanto mais o tempo ia passando, o seu pai começou a perceber que quanto mais a sua mãe te rejeitava, mais o seu pai se apegava a você. A sua história foi assim. O seu pai é muito apegado a você, por causa, quanto ele mais percebia que a sua mãe te rejeitava, mais o seu pai tentava suprir isso. E eu sentada naquele cinema, e ele continuou. E eu sei, xerecantas orialalabas, que xerecantas orialalabas. E ali ele começou a me falar, sim, e você passou pelo abuso, e eu estava ali sendo abusada com você. Eu estava ali do seu lado quando você estava sendo abusada. Você teve a sua infância perdida, você teve a sua adolescência totalmente desprezada, você teve uma juventude muito difícil por causa do abuso. Afinal, uma criança de 5 anos começar a ser abusada e ser abusada dos 5 aos 8 anos é muita ferida. A rejeição, ela foi se potencializando mais. E por incrível que pareça, quando ele me mostrava essa história, gente, veja bem, isso que eu tô contando pra vocês agora, que vai demorar, aconteceu, eu acho que em menos de 2 minutos ali naquele altar. Em menos de 2 minutos. Entenda que o tempo de Deus não é o nosso tempo. E em menos de 2 minutos isso passou na minha cabeça. E mesmo diante desse abuso na minha infância, eu consegui me guardar. E eu consegui me casar com o primeiro homem que me tocou. O primeiro homem que teve relação sexual comigo ali. Foi com esse homem que eu casei. E quando eu casei com esse homem, passaram-se quase 5 anos, eu já com a minha filha, nós fomos abandonadas. Mais um abandono. E ali eu fui abandonada de novo. E ali o Senhor virou para mim e falou assim, filha, eu sei que depois disso você perdeu a sua mãe, você perdeu o seu pai, mas o Senhor começou a me dizer, essa hora ele concluiu assim, gente, mas, uau, você perdeu a sua mãe, mas eu te dei 2 mães. E ele apontou para mim, para Iraci e para Esther. Você perdeu o marido, mas eu te dei... Não, ele disse assim, você perdeu um marido, mas eu te dei o marido. Gente, o meu marido, ele é um homem que me honra a nível que vocês não têm noção. E Deus me disse, eu te dei o marido. E eu reescrevi a sua história. E aquilo ali, gente, quando ele fechou essa história ali no altar, eu chorava compulsivamente.
como tinha muitas mulheres chorando com aquele mover ali, que profeticamente aquelas pastoras que estavam ali iria ser como flecha, como flecha, como flecha, ninguém sabia o porquê eu estava chorando ali naquele altar. E quando nós descemos dali, quando terminou as ministrações ali daquela manhã, eu tinha plena convicção que eu tinha que chamar a Esther e contar tudo para ela. E eu chamei a Esther, minha mãe, e falei: mãe, eu preciso te contar uma coisa que aconteceu comigo nessa manhã. E eu contei para ela, e ela me chamou e ela falou assim: filha, vem aqui. Ela me chamou para a sala que a gente tem lá, que a gente fica mais quietinha. Eu preciso fazer algo. Esther sentou na minha frente. Esther sentou ali na minha frente. E ela olhou nos meus olhos e ela falou: olha nos meus olhos, olha nos meus olhos. E ela disse assim: filha, eu sei que a sua mãe, ela fez tudo isso, não foi porque ela quis, não foi porque ela quis, mas eu sei que ela errou e eu quero te pedir perdão. E ali naquele momento, a Esther, ela se colocou no lugar da minha mãe, ela fez um concerto comigo. E ali nós choramos muito, 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 muito. E ali naquele dia Deus me disse assim: você está autorizada a escrever um livro. E esse livro vai se chamar Rejeição Nunca Mais. E eu vou usar esse livro para curar muitas e muitas mulheres. Na verdade, eu creio que antes mesmo desse livro ficar pronto, essa live aqui já é uma live no qual ele está curando mulheres. Eu creio que ele não precisa esperar um livro ficar pronto. Eu creio que desde o momento que tudo aconteceu, isso já está se cumprindo. Eu creio que hoje aqui o Senhor já está liberando. Eu creio que hoje aqui nessa mesa o Senhor já está liberando cura de rejeição. Eu creio que nessa mesa aqui, pelo poder do nome de Jesus Cristo, o Senhor já está falando assim: ei filha, rejeição nunca mais. Ei Adriana, rejeição nunca mais. Entende? Porque ele não precisa esperar eu concluir um livro para libertar vidas. Ele só precisa escolher libertar vidas, em nome de Jesus. E terminando isso, 2 semanas depois, eu fui para a conferência nossa, para a 7ª conferência do Mulheres Ensinando Mulheres, que vocês sabem o que foi essa conferência. Prestem atenção. E no dia 28, quando faltava praticamente uma semana, faltava uma semana para essa conferência começar, Deus me disse, eu estava com o caderno na mão e eu comecei a escrever. E ali o Senhor me levou a lembrar do que aconteceu 2 semanas antes da primeira conferência do Mulheres Ensinando Mulheres. 2 semanas antes da primeira conferência do Mulheres Ensinando Mulheres, uma mulher, uma senhorinha mesmo, de mais de 70 anos, ela foi usada, ela teve uma visão sobre a minha vida, onde eu estava diante de uma mesa dourada, tinha uma calha em cima da minha cabeça, ligada ao céu, e essa calha descia uma água dela que se escorria, e saía de dentro dessa calha muitas pérolas, muitas pérolas, e essas pérolas escorriam em cima de muitas e muitas mulheres. Ano de 2019, 2 semanas antes. E veja bem o quanto a palavra é poderosa. Na primeira conferência do Mulheres, o livro que eu escrevi para lançar e para dar para vocês, na primeira conferência do Mulheres, uma conferência que naquela época, em 2019, a nossa primeira conferência, contava com apenas 135 mulheres. Mas qual foi o livro? Revestida da armadura de Deus. Porque sem a palavra de Deus, nada acontece. E na quinta-feira, dia 28, o Senhor, ele me lembrou disso. E ali, ele me disse assim, a única coisa que a minha mãe deixou comigo, escuta isso, a única coisa que a minha mãe deixou de lembrança comigo foi um colar de pérolas. Foi um colar de pérolas. E esse colar de pérolas, ela não me deu quando ela estava para morrer, ela não me deu doente. Esse colar de pérolas, ela me deu enquanto ela não estava doente ainda. Ela nem estava doente, ela me deu esse colar de pérolas. E ali naquele alinhamento eu percebi. E o Senhor me lembrou desse quadro.
Vocês lembram desse quadro, né? Profeticamente, ele é todo cercado de pérolas. Cada uma dessas pérolas aqui representa uma mulher. Não foi eu que finquei essas pérolas aqui. Cada pérola desse quadro, ela tem nome. É uma de vocês. Com certeza está aqui. Com certeza, muitas de vocês que estão aí estão fincadas nesse quadro aqui. E ali eu percebi que existia algo muito forte com pérolas. E apesar de eu não usar esse colar que a minha mãe me deu, o que eu fiz? Eu fui para a 7ª conferência do Mulheres com ele. Eu coloquei ele no pescoço e eu fui com ele. Porque eu sentia que tinha algo para acontecer ali, naquele dia. E eu fui com esse colar de pérolas. Chegamos ali no Rio Grande do Sul na segunda-feira. Quando nós pisamos ali no aeroporto, eu chamei a equipe, eu orei com a equipe e os meninos filmaram aquela oração e nós partimos. Eu não fui com a equipe, eu e o Marcelo alugamos um carro, a equipe foi de van e de Porto Alegre para Gramado, nós paramos para comer, para acabar de chegar em Gramado, porque é longe, e fomos embora. Porém, quando eu cheguei ali em Gramado, à noite no hotel, eu fui tirar a minha blusa. Eu não estava com o colar. Eu havia perdido o colar. Procuramos ali no quarto, procuramos dentro do carro, acionamos um amigo do aeroporto que trabalhava na Azul, que foi o voo que eu vim. Olhamos na Localiza, o lugar que eu aluguei o carro, o meu colar de pérolas, a única coisa que a minha mãe tinha me dado. Tinha ficado perdido. Amadas, eu vou falar algo para vocês. Eu senti tanta dor. Eu dormi chorando. Mas eu senti tanta dor ali naquela noite. Tanta dor que pela primeira vez estamos no nosso 25º ano juntos, eu e meu marido, em 25 anos. Eu acho que foi a primeira vez que eu não fui consolada por ele. Eu acho que tamanha era a minha dor, e o Marcelo acho que viu aquilo ali, eu acho que ele pensou assim, meu Deus, ela não pode ser consolada agora. E ali naquela noite eu falei, Marcelo, por favor, só me deixa eu dormir. Eu lembro que eu tomei 2 relaxantes muscular e eu falei com ele, por favor, me deixa dormir. Por favor, me deixa dormir que tá doendo demais. Tá doendo muito, mas tá doendo muito. Era a única coisa que eu tinha da minha mãe. Eu não tinha mais nada da minha mãe, porque antes da minha mãe morrer, ela me pediu para deixar tudo com a minha irmã. Que a minha irmã sempre foi a nossa querida. Minha irmã é uma bênção na nossa vida. E minha mãe falava, por favor, deixa minhas coisas todas com ela, deixa minha casa com ela. E eu jamais ia tocar em alguma coisa dela, até porque ela pediu que eu não ficasse com nada. Então aquilo ali era a única coisa que me remetia a ela. Eu não tinha mais nada. E detalhe, nesse dia também eu fiz um Pix errado no valor de R$4.600. Então foi um dia muito difícil. O dia que eu estava indo para a 7ª conferência do Mulheres. E ali naquele dia eu tinha feito um Pix errado de R$4.600. E quando eu fui dormir, eu ainda tinha perdido o colar que a minha mãe me deu. E todos os dias ali, até a conferência começar, quando eu lembrava daquilo ali, me doía tanto, gente. Mas me doía tanto, que vocês não têm noção o quanto que doía. Mas doía muito. E quando foi na quinta-feira, o dia que iria começar a conferência mesmo, ali nós saímos passeamos quarta, mas ali na quinta-feira o Senhor me disse, não é para você colocar mais o pé fora desse hotel, porque começou. E eu sabia de tudo que ia acontecer ali. E a partir de quinta-feira eu não me movi daquele hotel. Eu sabia que eu precisava ficar ali naquele hotel, verticalmente, sair do horizontal, e eu fiquei totalmente vertical ali naquele lugar. E
quando foi na quinta-feira de manhã, a Priscila, ela chegou e ela falou, preciso conversar com você. E ela me chamou e ela me disse o que estava para acontecer ali na cidade no dia 7 de setembro. E se tiver uma coisa que quando eu marquei essa conferência, Deus me disse que era para a gente estar ali no dia 7 de setembro, porque do mesmo jeito que dia 7 de setembro foi declarada a independência do Brasil, nós estávamos ali para profetizar a independência espiritual do Rio Grande do Sul. Que o Rio Grande do Sul ele iria voltar a ter uma conexão com o Senhor. E a Priscila me chamou, me falou disso, e ela virou para mim e falou assim, amiga, você sabe que o significado original da palavra gaúcho é de orfandade, é de filhos sem pais. São homens que andam sem destino, homens que andam lamentando, porque o início dos gaúchos, os gaúchos, meninas, nasceram de coronéis que estrupavam índias. O início do povo gaúcho foram de filhos sem pais. E ela me disse, amiga, deixa eu te falar uma coisa. O que o diabo quis fazer com você foi fazer você sentir a dor de uma orfandade. A dor de uma orfandade. E eu falei com ela, amiga, ele conseguiu, porque doeu muito. Doeu muito. Muito, muito, muito. Mas logo depois disso, meninas, que a Priscila conversou comigo, uma amiga ali da minha igreja, ela chegou de Belo Horizonte e ela me chamou. Ela falou, amiga, eu preciso conversar com você, vamos no meu quarto? E ela foi no meu quarto, eu fui no quarto dela, e quando eu cheguei no quarto dela, ela pegou uma caixinha de joia. Ela pegou uma caixinha... Ah, detalhe, antes disso acontecer, tá? Antes disso acontecer, na quarta-feira à tarde, isso é muito importante, na quarta-feira à tarde, o Miguel, meu filho, me mandou uma mensagem assim, mãe, eu repreendo agora, eu acabei de lutar uma batalha, eu não aceito, eu reivindiquei esse piques que a senhora perdeu. Gente, quando ele me mandou essa mensagem, não passaram 2 minutos, o depósito do Pix caiu na minha conta, porque na verdade o Senhor já estava acionando. Caiu na minha conta. Aí eu peguei, brinquei assim com ele, filho, e o colar? E o colar? Aí ele virou pra mim no WhatsApp e falou assim, mãe, o colar você não vai achar, porque o colar, Deus precisava cortar todos os elos do passado seu, para aquilo que ele tá querendo fazer através da sua vida. Aí eu ainda respondi assim, af. Aí isso na quarta-feira, final do dia. Aí quando foi na quinta-feira de manhã, a Priscila me falou a respeito dessa dor da orfandade que o diabo quis me causar. Mas eu falei pra vocês que o diabo, ele é usado por Deus para vir com a maldição e Deus transforma ela em bênção, para que a gente possa ver o poder do amor de Deus por nós. E quando a Priscila acabou de me contar aquilo ali, a Michele, uma amiga, me chamou no quarto, que tinha chegado de Belo Horizonte para a conferência, ela me chamou no quarto. Quando ela chegou assim no quarto, ela veio com uma caixinha de joias para mim. E essa caixinha de joias, ela virou para mim e falou assim, amiga, eu preciso te entregar alguma coisa. Eu preciso te entregar. Deus pediu, amiga, que eu comprasse esse colar para você. E quando eu procurei esse colar, a mulher disse para mim que demorava dias para fazer, porque um colar de pérola original, ele, como ela queria, demorava dias para fazer. E eu falei com ela, não, o colar que eu preciso está pronto. O colar que eu preciso está pronto. E a Michele me entregou um colar de pérolas original, com o fechamento de ouro. O fechamento do colar era de ouro, como o da minha mãe, só que tinha uma pequena diferença. Quando eu cheguei assim na frente do espelho, ela me colocou o colar. Eu percebi o seguinte, o colar da minha mãe, ele, quando chegava daqui pra cá, as pérolas iam aumentando. Mas o colar que a Michele me deu, todas as pérolas eram iguais.
todas as pérolas eram iguais. Iguais. E ali Deus me disse, filha, é esse o colar. Porque o que eu estou liberando sobre a sua vida não é só sobre você. O que eu estou liberando sobre a sua vida vai ecoar através da vida de milhares e milhares de mulheres. Como aquela calha que desceu sobre você. Como aquela palavra que Deus liberou sobre a minha vida há muitos anos atrás. Apesar de você não ter tido ninguém que marcou a sua geração, eu vou te levantar para marcar a geração de milhares e milhares de mulheres. Esse colar precisava mudar. As pérolas do colar que a Michelle me deu são todas iguais. Todas iguais. E ficou muito claro que tudo que está vindo sobre a minha vida, tudo que está vindo sobre a minha casa, vai ecoar para todas as mulheres que estão juntas nesta mesma tribo. Nessa mesma tribo. E, meninas, e ali naquele momento nós choramos muito. Mas nós choramos demais. E ali foi como se Deus, ele tirasse um peso. Foi como se Deus tirasse um peso do meu coração, sabe? Ele tirou um peso do meu coração. E quando foi depois do almoço, a minha irmã, ela chegou. A minha irmã de carne mesmo, sabe? E foi a primeira conferência que a minha irmã foi. A minha irmã mesmo, a nossa caçulinha. A minha irmã, que eu acho que eu fui muito mãe dela, sabe? Eu fui muito mãe dela. Minha mãe, são 8 anos de diferença e a minha mãe, quando saía para trabalhar, eu cuidava dela. E foi com ela que a minha mãe deixou todas as joias dela, deixou tudo. E ali a minha irmã, ela chegou depois do almoço na quinta-feira, antes da conferência começar, tá? Isso tudo antes da conferência começar. E a minha irmã virou pra mim e falou assim, Serinha, ela me chama de Serinha. Serinha, eu preciso te entregar uma coisa. Eu falei, tá bom, vamos lá no meu quarto. Aí eu fui no quarto dela no hotel. E quando eu cheguei no quarto dela, ela me disse, Deus mandou eu te entregar algo. E uma das joias que a minha mãe tinha dado para ela era um colar de pérolas triplo. Um colar de pérolas que tinha 3 voltas, e uma pulseira de pérolas triplo, com pérolas originais, mas pérolas coloridas. E ela me disse, o Senhor pediu, Deus me pediu para te entregar isso. E ali naquele momento eu entendi que a porção que Deus estava derramando a partir daquele momento era sacudida, era derramada e era transbordante. Aquele colar triplo de muitas cores de pérolas, eu entendia que Deus estava me levando para tribos, povos, nações e mulheres de todos os tipos. Todos os tipos. E quando foi no final do dia, antes da conferência começar, a minha mãe na fé, que é a Esther, ela chegou. E quando ela chegou, eu peguei as malas dela ali na recepção do hotel, fui levá-la até o quarto, ainda fui brincando, né, porque ela ficou, a Maíra colocou ela numa suíte super de luxo, que nem eu ainda fiquei na minha vida, né? Ali na conferência, e eu fui levá-la, falei, mãe, eu preciso te mostrar o lugar que a Maíra te colocou. E eu coloquei ela ali dentro daquele quarto, e quando eu fui sair, aí eu tava com outra mulher também, que me ajudou a levar a bagagem dela, mas quando eu fui sair, ela virou pra mim, filha, eu preciso que você fique aqui. E a Esther, a mãe, me sentou ali naquele sofá do quarto dela, e ela me entregou uma caixa dourada. E dentro dessa caixa dourada tinha uma caixa vermelha de joias. Sabe aquela caixinha vermelha de joias? E quando eu abri aquela caixa, ela me disse que precisava me entregar um colar de pérolas originais. Só que era um colar de pérolas doces. Era um colar de pérolas doces originais que ela tinha ganhado. E o Senhor pediu para ela me dar. Em 3 dias, eu ganhei 3 colares.
Agora, escuta isso que eu vou falar para vocês. Ali naquele dia, quando as mulheres chegavam ali na conferência. Quando eu cheguei, uma hora assim na recepção, meu marido estava conversando com um homem. E quando esse homem me viu, a mulher dele estava de costas entrando no elevador. Aí ele falou, Anne, aqui as séries aqui, vem cá pra você conhecer ela, tal. Aí ele virou pra mim e falou assim, nossa, a minha mulher é louca com você, deixa ela te ver, tal. Aí eu fui, a Anne veio, me abraçou, e a Anne virou pra mim e falou assim, olha, eu preciso só te falar uma coisa. Eu fiz o curso agora, Universo Feminino, nesse último ano com você, e foi algo muito forte. E ela começou a me contar uma história que o bisavô dela, e ela virou pra mim e falou assim, olha, o meu bisavô, ele lutou, gente, escuta isso, preste bastante atenção. O meu bisavô, ele lutou na Guerra das Farroupilhas, aqui no Rio Grande do Sul. O meu bisavô foi um homem muito ruim, muito ruim, mas muito ruim mesmo. Que os filhos dele ou morriam de doença de coração ou morriam de câncer. E quando o meu bisavô lutou na Guerra das Farroupilhas, aqui no Rio Grande do Sul, qual era o pagamento que eles davam para os homens que lutavam ali na Guerra das Farroupilhas? Eram terras. E o meu avô, ele ganhou terras ali na cidade de Esteio. E a cidade de Esteio é uma cidade de crimes horríveis. É uma cidade muito, ela usou assim, é uma cidade muito maldosa, ela usou esse termo. E ali naquele momento, meninas, naquele momento, na minha cabeça, o Senhor me disse assim, filha, quando eu saí do aeroporto, eles me filmaram. Eu estava com colar no pescoço. E eu e o Marcelo paramos para comer. Sabe onde nós paramos para comer? Nós entramos na cidade de Esteio para comer em um McDonald's e continuamos viagem. E ali o Senhor me disse assim, você perdeu o seu colar ali na cidade de Esteio. E era necessário aquele colar ficar ali naquele lugar. E era necessário você sofrer a dor desse povo. Simples assim. Simples assim. E ali naquele momento se fechou tudo. Ali naquele momento eu entendi tudo. Tudo. Amadas, na primeira noite da conferência, foram 3 noites. Na primeira noite da conferência, eu usei o colar de pérolas original, quase que igual da minha mãe. Porém, as pérolas eram todas iguais. Na segunda noite da conferência, a minha Bela, ela lançou um livro. E a Isabela, durante muitos anos, eu profetizei ela, porque eu tive 2 perdas gestacionais. 2 perdas gestacionais antes da Bela. Até o dia que eu coloquei no meu colar, no meio do Miguel e da Larissa, uma pérola, profetizando que a minha pérola ia chegar, porque eu queria uma menina. E na segunda noite, eu usei aquele colar triplo de pérolas e a pulseira de pérolas, declarando que tudo que estava acontecendo ali iria escoar no Mulheres Ensinando Mulheres. E na última noite, na terceira noite, eu usei o meu colar de pérolas de águas doces. Sabe por quê? O Senhor me disse, as mulheres que vão edificar a nação, as mulheres que vão ser usadas para edificar, são doces, são mulheres doces, são mulheres de verdade, mas são mulheres doces, pérolas doce. E se você não sabe, as pérolas de água doce, elas são brancas,
elas são mais brilhantes. Isso tem a ver com santificação. Santificação. E sabe, meninas, vocês sabem que essa doçura, eu quero te contar com o que tem a ver essa doçura. Essa doçura, ela abre mão de você realizar planos que você assina. Mas essa doçura, ela te faz a criar planos e dão para outras pessoas assinarem. Porque não tem a ver com você. Tem a ver com aquilo que Deus está fazendo através de você. Tudo Deus fala. Esse brinco que a Cristiane acordou e colocou, fala. E quando eu tive a direção de fazer esse ato profético no Rio Grande do Sul, ali no sábado à tarde, quando nós chegamos ali, nós pegamos os primeiros dias, a semana inteira, tempo nublado, muita chuva. A Maíra chegou perto de mim uma vez e disse assim: pastora, vamos ter que mudar o lugar do ato profético por causa da chuva. E eu disse para ela: nós não vamos mudar o ato profético, o lugar, porque eu me vi enfiando uma espada na terra e essa espada vai ser enfiada na terra. Querida, tenha convicção daquilo que Deus te chamou para fazer. Ainda que você não saiba o que vai acontecer. Mas você não tem necessidade de saber o que vai acontecer. Você tem necessidade de obedecer. De obedecer. E quando Deus ajuntou eu e a profeta Graciela, inclusive que nós nunca tínhamos tido um encontro, essa mulher, ela recebeu uma direção de Deus em novembro do ano passado, de fazer atos proféticos em linha reta, da Argentina até o Rio Grande do Sul. Ela tinha começado na Argentina, ela já tinha feito no Uruguai, em Punta del Este, mas Deus falou para ela não falar nada, queria chegar o momento dela fazer no Rio Grande do Sul. Foi quando eu a convidei. E quando eu a convidei, eu disse para ela assim: profeta, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei de nada. A única coisa que eu sei é que eu tenho uma espada nas mãos. E Deus me mandou enfiar essa espada na terra. A única coisa que eu sei é isso. Agora eu queria te pedir algo. O ato profético é você quem vai fazer. Queridas, deixa eu te falar uma coisa. Eu tive a honra de preparar o caminho para que aquela profeta pudesse cumprir o que Deus a mandou fazer. Vocês podem ver aqui no Reels que eu postei, tem cenas do ato profético. Deixa eu te falar uma coisa, você não precisa concluir nada. Você não precisa assinar nada. Você precisa entender que uma mulher do reino, ela só precisa obedecer ao Senhor. Não é sobre fechar livros, não é sobre fechar projetos, não é sobre nada disso. É você se entregar para Deus te usar da maneira que Ele quer. Xerecantas orialalabas. Sabe, não é sobre você pegar um projeto, fazer início, meio e fim para o seu nome aparecer, não. Pérolas de águas doces. A doçura te permite, sabe, entregar. A doçura te permite simplesmente fazer o que precisa ser feito, independente de você ter o crédito ou não ter o crédito. E sim, foi um tempo de muita renúncia. Inclusive, sem eu saber o porquê, só fiquei sabendo há 4 meses atrás. Eu passei 5 anos de jejum de chocolate. Eu não sabia o que era comer chocolate em Gramado. Mas escuta o que eu vou te falar agora. Aquilo que Deus te chamou para fazer não vai ser fácil. As pessoas vão tentar te tomar através de rejeição. Elas vão tentar te tomar através de você achar: nossa, mas eu não vou ter mérito nenhum, então para que eu vou fazer isso? Mas escuta o que eu vou te falar. A primeira vez, preparar o caminho apenas. A primeira vez que eu pisei no Rio Grande do Sul foi em outubro de 2020. Outubro de 2020 foi a primeira vez que eu pisei no Rio Grande do Sul. E ali, quando eu pisei no Rio Grande do Sul, Deus levantou uma mulher na cidade de Gravataí. Eu não sei quem é essa mulher.
nunca soube. E olha que eu falo disso muito, mas essa mulher nunca se manifestou. Essa mulher virou para mim e disse assim: o Rio Grande do Sul não precisa de mulheres famosas. O Rio Grande do Sul precisa de mulheres com autoridade no céu. O mundo não precisa te reconhecer, mas você precisa ser conhecida no céu. E logo depois dessa palavra, escuta isso, escuta isso. A primeira vez que eu pisei no Rio Grande do Sul foi ali na cidade de Gravataí para ministrar. Eu nunca tinha pisado no Rio Grande do Sul. Ali eu ouvi essa frase de uma mulher. E quando eu estava voltando para Belo Horizonte, um funcionário da empresa aérea que eu fui pegar o avião, esse funcionário, ele me maltratou tanto. Esse funcionário, ele me maltratou tanto, que quando eu estava voltando ali de Porto Alegre, eu tive uma dor de cabeça tão forte dentro do avião, que a minha face direita paralisou. Escuta isso. A minha face direita paralisou dentro do avião. Eu chorava de dor. As lágrimas escorriam apenas de um lado. A Raira, na época, nessa viagem, estava comigo. Eu vim deitada no colo da Raira. As aeromoças todas muito impressionadas de ver o que estava acontecendo. E quando eu cheguei em São Paulo, tinha 7 paramédicos me esperando no aeroporto de São Paulo para me pegar. Sabe o que diz isso? Eu não fui bem recebida no Rio Grande do Sul. Na primeira vez que eu pisei no Rio Grande do Sul. Só que eu fui enviada do céu para o Rio Grande do Sul. Não ame as pessoas de acordo com aquilo que elas fazem para você. Ame as pessoas de acordo com aquilo que Deus tem um chamado seu para com elas. O nosso amor para com as pessoas não pode ser através daquilo que elas fazem conosco. Não, eu fui muito mal recebida no Rio Grande do Sul a primeira vez que eu pisei lá. Mas ali naquele momento eu sei que Deus começou a gerar algo, um amor tão sobrenatural pelo Rio Grande do Sul. E antes mesmo desse tempo começar, ele me levou a entregar um jejum de chocolate, sem eu nem saber que no próximo dezembro eu iria pisar em Gramado de 2020. E eu entreguei esse jejum de chocolate depois da manhã de domingo, quando nós encerramos a conferência. Bem, eu não planejei os detalhes dessa história, mas eu sei que o Pai me ajudou a contar uma história para vocês essa manhã. E eu sei que através de tudo que eu pontuei aqui nessa história, o Senhor, Ele não quer que você simplesmente olhe para mim e fale: uau, que história linda. Não é sobre isso. Vocês lembram uma visão que eu tive certa vez dessa mesa, onde o Senhor me disse que não se tratava de quem iria sentar nela, mas se tratava de que Ele ia ser a fonte, que ia colocar todo o elemento nessa mesa. Eu te contei uma história para te lembrar que você também tem uma história, que você também é filha, que você também é pérola. Eu te contei uma história para que você pudesse não se alegrar com a minha história, mas que você possa se alegrar nessa manhã em participar da história do Abba, em participar da história de Jesus. E a história de Jesus é uma história com renúncia. A história de Jesus é uma história regada com amor, é uma história regada com alegria, é uma história regada com bondade, é uma história regada com o fruto do Espírito Santo. Você tem uma história que ela também é linda, 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 linda. Quando você escolher contar ela, não para te engrandecer, mas quando você escolher contar a sua história para engrandecer o nome de Jesus. Porque é isso que Ele quer de mim
E é isso que Ele quer de você. É que nós possamos ser mulheres proféticas, que abrem os lábios, que escolhem mesmo fazer a vontade dEle. Mulheres que não renunciam para ter o que querem. Não, não é sobre isso. Mas mulheres que estão dispostas a renunciar para que elas possam fazer aquilo que Deus quer que elas façam em nome de Jesus Cristo. Isso é o que Deus nos chamou para fazer, em nome de Jesus. Amém? Sim, essa história vai ficar aqui. Mais tarde eu mando essa história para vocês. Não, ela não vai ter PDF, porque é uma história que não precisa de PDF, né? Mas vocês podem espalhar essa história, mas que a escrita possa ser da sua história, tá bom? Em nome de Jesus. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por essa manhã. Obrigada por esse café. Obrigada pela graça, bondade e misericórdia do Senhor. Obrigada por nos envolver de uma maneira tão linda, tão linda, tão linda, Pai. Ah, Espírito Santo de Deus, que você possa mesmo ministrar nessa mesa aos nossos corações. Como que somos amadas, como que somos especiais. Como o Senhor realmente deseja que sejamos essas pérolas doces nas suas mãos. Pérolas que brilham, pérolas que edificam. Ah, Espírito Santo de Deus, obrigada, Senhor. Obrigada por esse café, obrigada por essa manhã. Eu te peço que em nome de Jesus Cristo, Pai, o coração de cada uma dessas mulheres que estiveram aqui essa manhã seja destravado para que o Senhor possa falar ao coração delas. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, Pai, que essas mulheres, Pai, que estão aqui, que elas possam mesmo, Deus, ter o coração destravado, e não somente elas, mas todas as mulheres que vão escutar, Senhor, essa história, que essa história possa adentrar o coração delas, que elas possam saber o quanto elas são amadas, o quanto que o Senhor é um Deus que transforma maldição em bênção, o quanto que quando o Senhor entra na história, rejeição nunca mais na nossa vida. Senhor, obrigada por esse alimento, obrigada por essa mesa, e que tudo aquilo que o Senhor planejou para essa manhã, Pai, possa vir, e que elas possam mesmo ser agressivas, que elas possam ser ativas e tomar posse daquilo que o Senhor ministrou, daquilo que o Senhor falou no coração de cada uma delas, em nome de Jesus. Amém? Meninas, quinta-feira, vamos ter reunião de mulheres ali na igreja, aqui em Belo Horizonte. Vocês são minhas convidadas. As que podem estar perto, as que não podem também vai ter online. E eu ainda estou discernindo qual que será o tema dessa quinta-feira, mas eu sei que vai ser muito lindo. E eu quero fazer um convite para você. Eu quero te fazer um convite com muita ousadia, com muita intrepidez. Se você ainda não faz parte da nossa plataforma do Mulheres Ensinando Mulheres, eu quero te convidar. Se junte a nós nessa plataforma, para você conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, para você se colocar no lugar de mulheres que têm recebido palavras proféticas. A plataforma do Mulheres Ensinando Mulheres é uma plataforma sem fins lucrativos. A plataforma do Mulheres Ensinando Mulheres é uma plataforma onde nós entregamos tudo que entra ali para que a obra missionária cresça. Então, hoje temos aula. Hoje temos aulas das alunas, sim. Hoje à noite estamos juntas. E eu quero muito te convidar para entrar para essa plataforma, para fazer parte dessa plataforma, para andar junto com a gente, toda semana com a gente, para receber palavras proféticas e para avançar em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês com toda sorte de bênçãos. Com toda sorte de bênçãos. E eu declaro que em nome de Jesus Cristo, nenhuma de vocês que foram chamadas para estar nessa mesa e daquelas que ainda vão se assentar, que vocês possam, em nome de Jesus Cristo, receber aquilo que Deus separou para cada uma de vocês nessa manhã. Em nome de Jesus. Um beijo. Eu amo vocês demais. Demais. Demais mesmo. Também te amo, filha. Beijo. Com Deus.